No coração do Sahel africano, onde o calor da terra seca se mistura com as brasas da resistência popular, surge uma narrativa poderosa. Uma história que, embora controversa, carrega nuances profundas de um povo em busca de soberania, justiça e identidade. O nome que ecoa entre os campos, cidades e montanhas de Burkina Faso é o de Ibrahim Traoré, o jovem capitão que ascendeu ao poder com a promessa de devolver ao povo o controle de seu destino. No entanto, entre os cantos de vitória e os hinos revolucionários, surgem também sombras que dividem opiniões. Uma dessas sombras envolve a prisão de camponeses acusados de colaborar com inimigos do Estado. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? Para entender os acontecimentos, é preciso mergulhar no contexto explosivo que marca o atual governo de Burkina Faso. O país está em guerra, não uma guerra tradicional, com frentes definidas e exércitos uniformizados, mas uma guerra assimétrica, onde milícias jihadistas, mercenários estrangeiros e sabotadores infiltrados se escondem entre civis, entre os agricultores, entre os que labutam na terra em busca de pão. E é nesse terreno nebuloso que se desenrola a história. Nos últimos meses, autoridades ligadas ao governo de Traoré anunciaram a detenção de centenas de camponeses em zonas estratégicas do norte e do leste do país. Segundo o governo, esses agricultores estariam fornecendo informações logísticas, alimentos e abrigo para terroristas. Em um dos comunicados oficiais mais polêmicos, o porta-voz da presidência afirmou que nenhum traidor do povo será poupado, mesmo que use chapéu de palha e enxada como disfarce. Essas palavras ecoaram como um trovão nas aldeias. Muitos camponeses foram levados em caminhões por forças de defesa e segurança locais, ou pelas brigadas de vigilância popular criadas pelo próprio regime, que dizem atuar como olhos e ouvidos da revolução em curso. Nas redes sociais, circularam vídeos de jovens fardados conduzindo agricultores algemados, enquanto vozes acusavam: "Aqui estão os que venderam nossas terras por um saco de arroz." Mas seria essa a verdade completa? Organizações de direitos humanos, tanto locais quanto internacionais, reagiram com preocupação. Elas denunciam que a linha entre justiça e abuso tem se tornado cada vez mais tênue. Em alguns casos, dizem que não houve investigações formais, apenas denúncias anônimas e retaliações políticas locais. A Anistia Internacional chegou a emitir uma nota exigindo transparência e julgamento justo para os detidos, alertando para o risco de criminalização indiscriminada de comunidades inteiras. Contudo, do lado do governo, a narrativa é outra. Para Traoré e sua equipe, essa não é uma guerra convencional, e por isso as medidas precisam ser extraordinárias. Não se vence uma guerra contra terroristas escondendo-se atrás de burocracia, disse o ministro da Segurança em pronunciamento recente. Estamos defendendo nossas crianças, nossas aldeias, nossas mulheres. Quem se alia ao inimigo, mesmo vestindo trapos e fingindo pobreza, será tratado como inimigo. O dilema é profundo. A guerra em Burkina Faso não é apenas militar. É uma batalha por corações e mentes. E é exatamente aí que a figura do camponês se torna central. Ele é símbolo da terra, da ancestralidade, do suor e do sangue. Mas num cenário de medo e desinformação, até esse símbolo pode ser distorcido. Há ainda outro elemento que torna tudo mais complexo: a escassez alimentar causada pela guerra. Muitas comunidades foram abandonadas pelo Estado por décadas, vivendo sob domínio de grupos jihadistas que ofereciam proteção em troca de obediência. Agora, com o avanço das forças governamentais, os mesmos camponeses que foram coagidos no passado são vistos com suspeita no presente. O que era sobrevivência vira traição. Em entrevistas feitas por jornalistas africanos independentes, alguns familiares dos presos relataram casos de injustiça. Uma senhora de 67 anos contou que seu filho foi preso por ter emprestado uma galinha a um homem armado, sem saber que ele era parte de uma célula jihadista. Aqui todos têm medo. Eles vêm armados, pedem comida e, se não damos, nos matam. Se damos, somos chamados de cúmplices. Essa guerra silenciosa, marcada por alianças instáveis,
lealdades incertas e medo constante escancara o verdadeiro desafio de liderar um país em ruínas. Ibrahim Traoré, que surgiu como herói para muitos, símbolo da juventude africana contra o neocolonialismo, agora precisa lidar com as complexas consequências de suas decisões táticas e estratégicas. A prisão de camponeses, vista por uns como uma ação necessária contra o inimigo infiltrado, é interpretada por outros como uma mancha na Revolução Popular. E isso levanta uma pergunta urgente. Até onde é possível ir em nome da segurança nacional sem ferir os princípios que sustentam a própria luta revolucionária? Enquanto isso, nos campos o silêncio é quebrado apenas pelo som do vento e o barulho distante dos caminhões militares. A terra continua sendo arada, agora com mais desconfiança do que esperança. Entre a colheita e a prisão, entre o medo e a fé, o povo camponês de Burkina Faso se vê no meio de um fogo cruzado, não só de balas, mas de narrativas. E essa história, que está longe de acabar, nos obriga a refletir. Quem está protegendo quem? E, acima de tudo, em nome de qual justiça se estão erguendo as prisões? E para quem elas estão sendo construídas? Se você quer saber tudo sobre o líder que está mudando o destino da África, você está no lugar certo. Este canal é 100% dedicado às notícias, análises e bastidores do governo de Ibrahim Traoré, o homem que desafiou o sistema colonial, enfrentou potências globais e agora trava uma das batalhas mais decisivas pela soberania de Burkina Faso. Aqui, você vai encontrar informações exclusivas, relatos do povo, reviravoltas políticas e as verdades que a grande mídia não mostra. Cada vídeo é uma imersão profunda nos acontecimentos que marcam essa revolução africana em tempo real. Então se prepare, porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma notícia. É um chamado à consciência, um convite para entender o novo futuro que está sendo escrito no coração da África por Ibrahim Traoré. Este é o canal oficial da resistência africana. Bem-vindo ao Fronte da Verdade. E enquanto as prisões aumentam e os discursos se tornam mais duros, um novo capítulo começa a se formar na história recente de Burkina Faso. O povo que aplaudiu Traoré por romper com os laços neocoloniais, por expulsar tropas estrangeiras e por fortalecer a ideia de uma África soberana, agora observa com olhos inquietos as ações internas do regime. Porque se a promessa era de liberdade, por que então tantos camponeses sentem-se agora vigiados, julgados e amordaçados? Para compreender o ponto de inflexão que estamos vivendo, é necessário olhar para o sistema criado ao redor do novo governo. Traoré apostou pesado na mobilização de estruturas populares de segurança, como os Voluntários para a Defesa da Pátria, VDP. Em teoria, seriam guardiões da revolução, soldados do povo dispostos a defender suas comunidades. Mas na prática, muitos desses grupos agem com amplo poder e pouca supervisão. Eles denunciam, detêm, interrogam, tudo em nome de uma causa que, embora justa em sua essência, corre o risco de ser corrompida por excessos locais e interesses pessoais. E os camponeses, esses homens e mulheres que vivem em aldeias remotas, muitas vezes sem escola, sem posto de saúde, sem estrada, tornaram-se alvos fáceis de perseguições, alimentadas por rivalidades antigas, vinganças familiares e disputas por terra. Em certas regiões, antigas tensões étnicas ou conflitos agrários agora se disfarçam de guerra contra o terrorismo. E o que antes era um problema comunitário, agora se resolve com algemas e cárcere. Não é raro ver aldeias inteiras fugindo à noite por medo de represálias. Antes tínhamos medo dos jihadistas, agora temos medo do governo e dos jihadistas. Não sabemos para onde correr, disse um ancião de uma aldeia da província de Somme, que pediu anonimato para não ser perseguido. Outros camponeses relataram prisões sem mandado, confisco de alimentos e ameaças feitas por milícias armadas ligadas ao governo. Mas nem todos estão calados. Na capital, Ouagadougou, estudantes, intelectuais e alguns setores da juventude revolucionária começaram a questionar abertamente as prisões arbitrárias.
exigindo que o governo mantenha os princípios de justiça popular e transparência. Um coletivo universitário chegou a publicar um manifesto chamado A Revolução Não Se Faz com Silêncio, onde denuncia o que considera uma escalada autoritária preocupante dentro do projeto de soberania nacional. No entanto, o governo responde com firmeza: não há revolução sem sacrifícios, e não há vitória sem disciplina e vigilância interna, disse Traoré em um de seus pronunciamentos mais simbólicos, no qual ele comparou os camponeses cúmplices dos jihadistas a ervas daninhas que crescem entre o trigo e enfraquecem toda a colheita. Esse discurso forte, porém, alimenta ainda mais o dilema moral que toma conta do país. Como separar o inocente do culpado quando todos estão sujos de pó, cercados pela miséria e sob o mesmo sol escaldante? E aqui reside a grande tragédia invisível dessa guerra: a confusão entre medo e justiça. Se por um lado é evidente que Burkina Faso enfrenta um inimigo real, brutal e destrutivo, os grupos extremistas que devastam aldeias, explodem escolas, queimam igrejas e mesquitas. Por outro, é igualmente evidente que essa guerra não pode ser vencida à custa do povo mais pobre, justamente aquele que sempre foi deixado de lado por sucessivos governos. A história nos mostra que toda revolução corre o risco de se tornar aquilo que jurou combater. Quando os revolucionários se tornam repressores, quando o campo se transforma em prisão e quando o povo deixa de ser ouvido, o projeto libertador se desfaz como poeira ao vento. O que era esperança vira opressão. O que era justiça vira medo. É por isso que o futuro da luta liderada por Traoré dependerá não apenas de sua capacidade de derrotar os terroristas nas florestas, mas de manter viva a confiança do camponês que planta o milho, da mulher que carrega a água na cabeça, do menino que sonha com um amanhã diferente. Porque se esses forem tratados como inimigos, a revolução terá perdido sua alma antes mesmo de vencer no campo de batalha. O presidente burkinense se encontra agora diante de um espelho histórico. Ele pode escolher seguir os passos de líderes africanos que começaram com esperança e terminaram com o povo contra eles. Ou pode reconhecer os erros, ouvir os clamores da terra e transformar a dor em reconciliação. Afinal, as verdadeiras revoluções não se medem apenas por armas, batalhas ou discursos inflamados. Elas se medem por justiça, dignidade e inclusão. E a terra, essa mesma terra vermelha que sustenta Burkina Faso, exige agora mais do que promessas. Exige compaixão, escuta e sabedoria. E enquanto os olhos do continente africano observam cada passo de Ibrahim Traoré, o destino dos camponeses presos se torna um símbolo do caminho que essa revolução vai tomar. Liberdade ou opressão, justiça ou medo, reconstrução ou destruição. A resposta está sendo escrita agora, com suor, lágrimas e o clamor silencioso de um povo que nunca deixou de resistir.